O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, embarcou hoje para Manaus e deve ficar por lá até quarta-feira. Ontem, Pazuello ficou 5 horas no Senado se explicando as ações do governo na pandemia e, claro, a crise gravíssima do oxigênio em Manaus. Está na mesa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido de abertura de CPI sobre tudo isso. A gente conversa agora, então, com o autor do pedido, o senador Randolfo Rodrigues. Senador, boa noite. Bem-vindo de volta ao Expresso. Aqui, Mona Lisa. O senhor me ouve bem? Eu ouço alto e claro, Mona Lisa. Um prazer estar falando com vocês, com todos os telespectadores da CNN. Muito obrigada. Senador Caio Junqueira do meu lado, sempre nas entrevistas. Senador, a gente viu ali grande parte das manifestações, das declarações e das respostas do ministro Pazuello nas 5 horas de ontem. Ouvimos também senadores, fomos repercutir tudo e a gente tem vozes questionando de fato a necessidade da CPI. O senhor acredita que o novo comando do Senado, de fato, irá nesse caminho da CPI ou está alinhado demais com o Palácio do Planalto e isso não será cogitado de verdade? Mona Lisa, Caio, eu tenho confiança que o presidente do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, é um constitucionalista, é professor de direito penal, conhece, então, muito bem o texto da Constituição, em especial o artigo 58, parágrafo 3º, que fala que comissões parlamentares de inquérito não é uma concessão do presidente do Congresso, é o que nós chamamos de direito contra-hegemônico, é um direito constitucional da minoria. Ou seja, existem 2 pré-requisitos para instalar uma comissão parlamentar de inquérito. Quais sejam? Primeiro, ter fato determinado. Nós temos o fato determinado. Omissões e a responsabilidade, notadamente do governo federal, em relação ao agravamento da pandemia no país, notadamente aos acontecimentos recentes no estado do Amazonas. E nós temos um número mais do que necessário. Em números de hoje, nós temos 32 assinaturas para essa comissão parlamentar de inquérito. A Constituição pede de nós 1/3 do Senado, que seria 27. Ou seja, nós temos 5 assinaturas a mais do que é necessário para que a CPI seja instalada. Então, tenho confiança no espírito do presidente Rodrigo Pacheco, na firme convicção democrática dele de cumprimento da Constituição e que, na quinta-feira próxima, o requerimento, ou seja, quando o Senado retornar, este requerimento, já com 32 assinaturas, será lido e, em seguida, os líderes farão a indicação dos membros para integrar a Comissão Parlamentar de Inquérito. Caio? Senador, boa noite. A minha impressão, boa noite, Caio. A minha sensação é de que o Rodrigo Pacheco não quer abrir essa CPI. Eu posso estar errado, mas lendo ali os movimentos, o tabuleiro todo, essa é a minha impressão, porque senão já teria aberto a CPI, porque tem as assinaturas necessárias. Se a minha impressão estiver certa e ele não abrir, vocês pretendem fazer o quê? De repente, ir ao Supremo Tribunal Federal é uma saída? Caio, em primeira análise, eu acredito, primeiro, no compromisso do presidente Rodrigo Pacheco para com a Constituição. Eu repito, não é algo que depende do querer do presidente. Está esculpido na Constituição de 58, parágrafo 3º, este direito da minoria a partir dos pré-requisitos. Em segundo lugar, na última reunião de líderes que ocorreu na última terça-feira, ficou claro e ficou um entendimento tácito entre as lideranças da oposição do governo e o próprio presidente Rodrigo Pacheco mediando que nós iríamos ouvir nesta quinta-feira o ministro Pazuello, ou melhor, exatamente nessa última quinta-feira iríamos ouvir o ministro Pazuello, como de fato ouvimos, e após, se o plenário do Senado não se sentisse convencido, então seria cumprido o que está esculpido na Constituição, o requerimento seria lido. Isso foi conversado na reunião de líderes na última terça-feira, no último encontro que tivemos no Colégio de Líderes. Dito isso, nós ouvimos. O depoimento do ministro não foi satisfatório.
eu me permito aqui até parodiar os engenheiros do Havaí. Eu prestei atenção no que o ministro disse, mas, lamentavelmente, ele não disse nada que não assentasse o governo, não trouxe um fato novo, que dissesse que o governo não teve responsabilidade com a tragédia que ocorreu no Amazonas. Ao contrário, levantou mais dúvidas que só podem ser averiguadas no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito. Obviamente, repito, CPI é um direito constitucional. Se esse direito não for assistido pela minoria no Congresso, já existe doutrina, jurisprudência no próprio Supremo Tribunal Federal que consagra esse direito, que garante esse direito para nós. Nós não gostaríamos de ir até o Supremo, não gostaríamos, mas faremos tudo o que for necessário para que esse direito da oposição seja assegurado. E a essa altura, não é uma CPI da oposição, é uma CPI necessária para o Brasil. Nós estamos vivendo uma tragédia que começou em Manaus, no Amazonas, mas que tem escalas que vitimam todos os nossos compatriotas. Senador, e para quem critica a CPI e é contra uma comissão parlamentar de inquérito porque diz que é apenas palanque político? Mona Lisa, veja, vamos refletir o seguinte. Há uma percepção na sociedade, me parece mais do que clara, que a tragédia que nós estamos assistindo, e eu quero insistir no termo tragédia, que ocorreu no Amazonas, está ocorrendo no Amazonas, que ocorreu em Roraima, em Rondônia, na região norte, no oeste do Pará, ameaça o meu estado do Amapá e pode ameaçar todo o país, não é uma questão simples. No Amazonas, só para citar o caso do Amazonas, chegou a ter agora, no mês de janeiro, a maior média de mortes dessa pandemia do mundo, a maior média do mundo. O depoimento ontem do meu colega senador Eduardo Braga é sintomático. Pessoas no interior do Amazonas chegaram a sepultar seus entes queridos no quintal de casa. Os números da tragédia ainda estão subestimados, o que de fato ocorreu. Isso aconteceu à toa? Não. Isso ocorreu a partir de dois fatos gravíssimos. A primeira, a omissão. E temos cada vez mais indícios de que houve omissão por parte do governo federal. E essa omissão pode ter uma dupla consequência para o país, que em decorrência da omissão, pelo fato do próprio presidente ter incentivado aglomerações, isto ampliou a disseminação do vírus e deu origem a uma nova cepa. Nós temos 3 cepas novas do vírus nessa pandemia, em escala global. Uma britânica, outra na África do Sul e a terceira aqui no Brasil. E a terceira do Brasil ocorreu por uma circunstância, pelo aumento de casos da pandemia. Bom, diante disso, a quem cabe investigar? A quem caberia investigar seria a Procuradoria-Geral da República. Mas convenhamos, a Procuradoria-Geral da República está muito aquém do seu papel. Não vou utilizar aqui de falsa modéstia. O meu partido, a Rede de Sustentabilidade, utiliza mais o Supremo para garantir direitos dos cidadãos do que a Procuradoria. Isso é lamentável, porque a PGR é a titular dos direitos difusos e coletivos. A PGR é, por obra da Constituição, a defensora da sociedade, e não faz. Embora a PGR tenha instaurado o inquérito, não temos expectativas que avance pela condução que tem ocorrido. Qual é a outra alternativa para ter investigação? O Congresso Nacional, através do que diz a Constituição. Comissões parlamentares de inquéritos com poderes de investigação próprios. Então, nós recorremos à CPI porque é a última raia que resta para defender os brasileiros nesse caso e para investigar as omissões que estão ocorrendo. Caio? Senador, o Palácio do Planalto está operando para que essa CPI não seja aberta, por exemplo, fazendo ali um corpo a corpo para que senadores retirem a assinatura do requerimento? Fortemente. Eu tenho notícias que de ontem para hoje tem uma atuação muito forte por parte do Palácio do Planalto. Ela deve se intensificar no Carnaval. Aliás, esta é a última ação que eu acredito que o Palácio do Planalto deve fazer para evitar a CPI. Eu acredito que ela será lida na quinta-feira e não tendo as assinaturas necessárias para leitura e para consequente instalação, aí a CPI seria inviabilizada, ou seja, se chegar na quinta com as assinaturas necessárias para a leitura da CPI e para a instalação, ela se torna inevitável. Se torna inevitável ocorrer. Então, eu tenho a minha percepção que o Palácio, minha percepção concreta, é que o Palácio está atuando, o governo está atuando muito fortemente. A ida do ministro Pazuello foi nesse sentido e atuará
durante esse carnaval. Mas eu tenho, Caio, também eu tenho confiança na palavra dos colegas senadores. E na confiança, eu diria mais, no senso de sobrevivência. Seria muito grave para um colega senador que já subscreveu a assinatura ter que retirá-la. Seria muito grave a essa altura. E eu não acredito que vai ocorrer. Eu tenho firme convicção que todos os 32 colegas que até agora assinaram manterão essas assinaturas. Tá certo, senador. Muito obrigada por mais uma vez atender ao nosso pedido. Muito obrigada, bom fim de semana e venha numa próxima conversar com a gente. Bom fim de semana. Sempre é um prazer, Mona Lisa. Um abraço a você, um abraço, Caio, um abraço a todos. Eu ia falar bom carnaval, mas não tem carnaval, todo mundo quietinho, é isso aí. Mas é o hábito do período, é só isso. Obrigada, senador Caio Junqueira. Obrigada também.